Como eu disse, esse é o último capítulo da nossa série, uma das mais longas que nós fizemos aqui, 8 capítulos. E eu queria fazer uma breve revisão antes da gente entrar no tema de hoje. Nós dissemos que o convite de Jesus para segui-lo foi feito para todas as pessoas. Nós começamos essa série assim. Jesus não fazia distinção de pessoas, de raça, de cor, de sexo, de profissão. Ele convidava as pessoas para segui-lo, independente do que elas fizessem, independente de quem elas fossem. E no primeiro dia nós falamos do convite a Mateus. Mateus, naquela época, no contexto da época, era considerado os piores tipos de pessoa, porque ele era cobrador de impostos, ele era odiado por todos. E Jesus conheceu Mateus e falou, siga-me, sem saber. Jesus sabia da vida dele, mas sem perguntar sobre a vida dele, sem perguntar quais eram os planos dele, Jesus falou, siga-me. Então o convite de Jesus é para todas as pessoas. Isso que fique bem claro, é assim que Jesus lida com a humanidade. Todos são convidados a seguir a Jesus. Aí uma segunda coisa que nós dissemos é que é um convite diferenciado, porque a religião convida você para participar, mas a religião normalmente diz o seguinte, a religião fala assim, ó, arruma a sua vida, fica limpinho, e aí vem conviver com a gente. Jesus convidava as pessoas para conviver com ele, e para depois elas serem transformadas. Então o convite de Jesus era para um relacionamento. O convite de Jesus sempre foi para um relacionamento. Venha conviver comigo, vamos nos relacionar, vamos nos conhecer, e quem sabe, você pode ser transformado, mudar a sua vida. E é isso que acontecia e acontece até hoje com todos que decidem seguir a Jesus. A terceira coisa que nós dissemos é que o fato de você ser um pecador, porque muitas pessoas, às vezes elas estão tão mergulhadas no pecado, nos vícios e vícios os mais diversos, até o vício da maldade, da corrupção. Tem pessoas mergulhadas tão profundamente no pecado que elas não se acham dignas. Elas falam, não tem como, igreja, Jesus, religião, não dá para mim, porque eu sou muito pecador. E nós trouxemos a notícia aqui que ser pecador é um pré-requisito para você seguir a Jesus. Na verdade, não deve ser uma barreira, é um pré-requisito, porque todos que seguiram a Jesus desde sempre eram pecadores. Os discípulos de Jesus, todos eles eram pecadores, nós todos éramos pecadores contumazes até conhecermos Jesus e começarmos a seguir a Jesus. Então o fato de você ser um pecador não é uma barreira para você seguir a Jesus. Sendo um pecador, siga Jesus, sem problema. Bem provavelmente, na medida que você insistir em seguir a Jesus, você vai ser transformado. E a última coisa que nós dissemos sobre isso é que o fato de você ter dúvidas também não deve ser uma barreira. Muita gente deixa de procurar Jesus ou procurar uma igreja, porque ela fala assim, mas eu tenho tantas dúvidas, eu gosto de filosofia, gosto de ciência, não tenho respostas para muita coisa, já tentei ler a Bíblia, achei confuso, não entendi direito, não sei exatamente se é assim, se Jesus realmente era só mais um profeta ou se ele era o Filho de Deus, eu tenho um monte de dúvidas. Então, não se preocupe. O fato de você ter dúvidas não deve ser uma barreira, porque todos que começaram a seguir Jesus vieram cheios de dúvidas. Inclusive os próprios discípulos, aqueles que viveram como a gente nunca teve oportunidade ainda de viver com Jesus, que é frente a frente, conviver mesmo, comer junto, caminhar junto. Aqueles que viveram com Jesus, alguns deles demoraram 2 anos depois de caminhar com Jesus, para realmente chegarem à conclusão que Jesus era o Filho de Deus. Então, que isso não seja uma barreira para você. Eu contei aqui, no dia que eu falei sobre isso, que o irmão de Jesus, Tiago, que cresceu com Jesus, conviveu a vida toda ao lado de Jesus, só creu depois que Jesus morreu e ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele falou, então, realmente meu irmão era esse Filho de Deus, que ele mesmo dizia ser, porque ele ressuscitou, venceu a morte. Então, que isso não seja uma barreira. Venha, siga Jesus com todas as suas dúvidas.
Muitas delas vão ser respondidas, algumas delas talvez não tenham resposta, outras vão perder a importância. Então, que isso não seja uma barreira para você seguir Jesus. Bom, outra coisa que nós falamos durante os 7 capítulos anteriores dessa série é que seguir a Jesus resulta em algumas coisas na nossa vida. A primeira delas, seguir a Jesus, fortalece a nossa fé. Na medida que você convive, ouve a palavra, estuda, lê, conversa, participa, serve, na medida que você faz tudo isso, a sua fé vai sendo fortalecida. E qual a vantagem disso? A vantagem de você ter uma fé sólida, consistente, é que você enfrenta as situações mais difíceis da vida de uma forma diferente, em paz, sem perder a esperança. Então é um grande benefício de seguir a Jesus. Sua fé vai sendo fortalecida na medida que você caminha com Jesus. A outra coisa que nós dissemos, e até brincamos aqui, né, porque tem uma palavra que vai de um lado para o outro aí, que cristão é um ser esquisito, e algumas igrejas são um pouco mais rígidas, né, às vezes o cara se veste de uma forma esquisita, não pode isso, não pode aquilo, em relação a cabelo, em relação a isso, aquilo. Então nós dissemos isso aqui, qual que é a vestimenta do cristão, né? E lemos um texto lá de Paulo, como deveria ser a vestimenta de um seguidor de Jesus Cristo. E aí Paulo diz claramente que nós deveríamos nos revestir de bondade, de humildade, de paciência, de perdão, de amor. Essa é a vestimenta do seguidor de Jesus Cristo. E não a vestimenta exterior, obviamente, né? Então, falamos sobre isso também. A outra coisa importantíssima de quando você segue a Jesus é que seguir a Jesus implica em uma mudança de mente. Você começa a pensar diferente, você vê as coisas de uma forma diferente. Você olha para as circunstâncias, para as crises, para a situação que você está vivendo ou que as pessoas estão vivendo ao seu redor de uma forma diferente. É um privilégio de quando você conhece a Jesus e segue a Jesus. E o apóstolo Paulo fala isso de uma forma muito clara. Lá em Romanos 12, versículo 2, ele diz o seguinte, que não vos conformeis, não se conformem com esse mundo, não tomem a forma desse mundo. Você não precisa viver na toada desse mundo, você não precisa viver do jeito que a televisão fala para você viver, você não precisa se vestir do jeito que fala, os padrões de beleza não são aqueles das revistas, você não precisa viver na toada desse mundo, você pode viver diferente. Você pode viver diferente. O apóstolo Paulo fala assim, transformar-vos pela transformação da sua mente, pela mudança da sua mente. Porque aí você vai conhecer a boa e agradável vontade de Deus. Então você não precisa viver como todo mundo vive, apavorado, estressado, corrido, amedrontado. Você não precisa, se você seguir a Jesus e aplicar e praticar os ensinamentos de Jesus Cristo, você pode viver com uma mente diferente, ver as coisas de uma forma diferente. Outra coisa importante que nós dissemos nós falamos sobre a forma de nos comunicarmos com Deus, que a forma de você falar diretamente com o seu Criador. Quando você chega naquele ponto, na sua caminhada com Jesus Cristo, de que você reconhece, e isso pode demorar uma semana para alguns, 6 meses, ou 2 anos, como demorou para alguns dos discípulos, mas quando você chega naquele ponto, que você reconhece que Jesus é o Filho de Deus, tudo muda. Porque a hora que você dobra o seu joelho para orar, você tem a certeza absoluta, porque Jesus falou isso, que você está falando com o seu Pai, o Criador do Universo. E nós tivemos um capítulo aqui especial para falar sobre a oração, como a gente deve orar, porque muita gente fala assim, eu não sei orar, não sei como fazer, então tem lá um capítulo especial, você pode procurar no site da capela, todas as mensagens estão lá, e tem um dia que nós falamos especificamente sobre como falar com Deus, a forma da gente pensar a nossa oração. Elevando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus, mostrando para Ele que nós queremos a vontade dEle, declarando a nossa dependência dEle para a provisão e para as coisas que a gente precisa. Por fim, na semana passada,
nós falamos sobre o cuidado com o próximo, como Jesus, num determinado ponto específico ali da vida dele, ele já tinha ressuscitado, ele com Pedro e alguns dos seus discípulos, ele desafiou Pedro com algumas palavras e falou: Pedro, você me ama? Se você me ama, cuida das minhas ovelhinhas. Pedro, você me ama? Pedro, pela terceira vez, Jesus fez essa pergunta, que ele queria deixar bem claro, que assim, se você ama Jesus, se você é um seguidor de Jesus Cristo, você não pode ficar só pensando em você mesmo, em se alimentar, em encher o seu barco de peixinhos, você precisa ter esse olhar para o outro, para o próximo, cuidar das ovelhinhas, aquelas pessoas que, como nós, estão precisando de ajuda, ou quem sabe, estão precisando de mais ajuda do que nós, alguns de nós que já conhecemos a Jesus, já temos um pouco mais de paz para viver. Se você caminhar um pouco aí fora, você sabe que as pessoas estão desesperadas, ainda mais com a crise no país, as pessoas estão desesperadas, precisando de Jesus. Então esse é um ministério de todo cristão, não olhar só para si mesmo e olhar para o próximo. Bom, hoje, para encerrar, nós vamos aprender e analisar uma pergunta que Jesus nos ensina a fazer para uma situação bem específica da nossa vida. Na nossa caminhada com Jesus, e eu falo por experiência pessoal, falo por tantos testemunhos e histórias que eu já escutei, na nossa caminhada com Jesus Cristo, chega um momento na sua vida onde você é colocado contra a parede e que você chega a considerar não seguir mais a Jesus Cristo. São N situações. Às vezes, uma crise muito grande na família, separação, crise no relacionamento, crise no casamento, com os filhos, você começa a se sentir abandonado e sofre, e aí você fala: Deus, mas como que isso pode acontecer? Será que o Senhor existe mesmo? Chega algum momento que você fica assim, às vezes com a crise financeira, às vezes as coisas estão indo tão mal, que você não sente que Deus está cuidando de você, e aí você entra em xeque também, e fala: será que é? Será que não é? Será que eu vou continuar seguindo? Será que eu insisto? Será que eu desisto? Algumas vezes, quando você passa uma situação muito, muito difícil, às vezes uma doença muito grave, às vezes uma morte na família, às vezes uma tragédia próxima de você, você se questiona, e você levanta essa questão, você questiona Deus. Puxa, parece que o Senhor não está ouvindo as minhas orações. Será que Deus está ouvindo as minhas orações? Muitas vezes nós estamos orando, insistindo, orando por uma coisa, e a coisa não acontece, entre parênteses, do nosso jeito. A resposta não é aquela que a gente gostaria de ouvir, e aí você fala: mas será que Deus não está me ouvindo? Será que Deus ficou surdo? Será que não tem Deus? Será que eu estou sendo influenciado? Será que eu estou fazendo um ritual aqui bobo? Então, na caminhada, a maioria das pessoas, posso dizer que talvez quase todas, chegaram já no momento da vida de questionar se vai continuar seguindo ou não vai continuar seguindo. E Jesus, numa situação parecida com essa, ele nos ensina uma forma perfeita de fazer uma reflexão. A experiência que nós vamos estudar hoje é muito rica para quando qualquer um de nós enfrentarmos uma situação dessa, onde você está tão encurralado, que você já fica em dúvida de tudo, já não sabe o que fazer. Nessa situação é que nós vamos estudar hoje. E o contexto aqui é muito interessante, o contexto que nós vamos ler. A passagem está lá em João 6, mas o contexto é muito interessante. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães, vocês conhecem, a maioria de vocês conhece a história, tinha cerca de 12 mil pessoas, a Bíblia fala de 5 mil homens, então homens mais as mulheres, mais algumas crianças, talvez em torno de umas 12 mil pessoas, estavam lá, Jesus estava curando e fazendo milagres e curando, e aquela multidão, seguia Jesus.
Aí chegou um ponto que já estava entardecendo, aí os discípulos falaram, Jesus, é melhor a gente dispensar, senão vai ficar todo mundo com fome. Aí Jesus falou, o que a gente tem aí? 5 pães, 2 peixinhos. Aí Jesus fez aquela multiplicação de pães, todo mundo comeu, se fartou, ainda recolheram 12 cestos das sobras daquela multiplicação de pães. Aí aquilo ali causou quase uma histeria, né? Todo mundo, puxa vida, mas olha só esse Jesus, isso, né? Cada um ia falando para o outro, nossa, ele alimentou todo mundo, deu comida de graça, né? Curou, deu comida de graça. Esse Jesus é uma coisa bacana, né? A gente precisa seguir esse homem. Mas aí Jesus, nesse momento, ele já estava precisando se retirar do meio da multidão, ele foi orar no monte, pediu para os discípulos atravessarem o mar da Galileia com o barquinho. Aí Jesus foi orar, teve aquele episódio, daí Jesus foi andando sobre as águas, entrou no barquinho, foi para o outro lado da margem até Cafarnaum. E ali, mais sossegado, Jesus foi para uma sinagoga, que a sinagoga é como se fosse uma igreja, né? A igreja dos judeus. Jesus foi numa sinagoga ensinar as pessoas. Mas aquela multidão que tinha ficado lá do outro lado, ele falou, mas cadê Jesus? Não sei, aí todo mundo comentando, né? Comemos e nos fartamos aqui, cadê esse homem? Cadê esse homem? Ele foi para o outro lado. Eles pegaram todos os barcos que estavam disponíveis ali, e uma grande parte da multidão atravessou o mar também, foi atrás de Jesus lá. E chegou e Jesus estava ensinando, e eles, talvez não, nem metade foi, né, dos 12 mil, mas uma grande multidão, talvez algumas centenas, foram para lá ouvir Jesus. E Jesus estava ensinando. E ele decidiu que ali ele ia ensinar. Ele não estava ali para fazer milagre, nem para fazer comida aparecer do nada, multiplicar para todo mundo comer. Ele estava ali para ensinar. E lógico, a plateia, a maior parte das pessoas que estavam ali por causa da comida. Né? Boca livre, né? Vamos lá de novo, que quem sabe, né? Hoje podia ser picanha, né? Onde foi peixinho e pão, hoje podia ser uma picanha com uma farofinha, sei lá. E aí foram ouvir Jesus, cheio de outros interesses. E Jesus começa a explicar. E aí Jesus começa a falar umas coisas complicadas. Jesus começa a falar assim, eu sou o pão da vida enviado dos céus por Deus. Eu sou o pão da vida. Quando se falava em pão naquela época, naquela situação, os judeus falavam em pão do céu, isso remetia eles ao deserto, quando os antepassados deles estavam no deserto, e Deus, num determinado momento, fez cair pão, maná do céu para alimentar as pessoas. Eles faziam essa associação, mas Jesus está falando, não, mas agora eu sou o pão da vida. Vamos ler que vai ficando um pouquinho mais claro. João 6, se você trouxe a sua Bíblia, começando no versículo 53, olha as coisas que Jesus estava falando. Jesus lhes disse, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmos. Olha que coisa complicada. Como assim? Comer a carne do Filho de Deus, beber o sangue? Era muito complicado isso que Jesus estava falando. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Era muita informação para aquele povo, que estava ali só pela comida, pelos milagres, pela cura. Não, como assim? Peraí, eu vou ter que pensar agora. O Senhor é o Filho de Deus e o seu corpo é um pão e nós temos que nos alimentar disso, do seu sangue. O que é isso? Que tipo de coisa é isso que Jesus estava falando? Eles não estavam entendendo, era muito complicado. Era muito complicado. Talvez, isso aqui é uma suposição, quem sabe, né, porque a gente conhece alguns dos discípulos de Jesus, né, Pedro, né, que é o mais explosivo, assim, quem sabe Pedro tenha puxado Jesus e falado, Jesus, peraí, muda de assunto, isso aí está muito pesado, o pessoal está começando a ir embora. Olha lá, ó, aquela turma lá já levantou, já está indo embora, esse assunto está muito complicado. Faz um milagrinho aí, alguma coisa, né? Multiplica aí alguma coisa, uma picanha, né? Porque senão o pessoal vai embora. Né? O senhor está complicando as coisas, o senhor está apertando o cerco.
E aí, versículo 60 diz exatamente isso. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos, nesse caso aqui, discípulos eram os seguidores, né? Não apenas os 12. Muitos dos seus seguidores, dos seus discípulos, disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Jesus, é melhor o senhor parar de falar essas coisas complicadas, porque senão o povo vai embora, e a gente precisa do povo. Como é que o senhor vai ser o rei dos judeus se não tiver o povo te apoiando? Nós precisamos do povo, Jesus. Então, vamos mudar de assunto, vamos falar de outras coisas. Isso aí está muito complicado, porque as pessoas estão indo embora. Aí Jesus, né? Jesus, sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus era duro, né? Você estava lá uma plateia, Jesus, alguma pergunta, o cara levantava a mão, Jesus já respondia. Porque ele conhecia os pensamentos, né? Ele sabia o que as pessoas estavam pensando. Então, Jesus, sabendo no seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando, que eles estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Essas coisas que eu estou falando, isso aí ofende vocês? Vocês, meus seguidores, isso aí ofende vocês? E daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Muitos dos seguidores de Jesus deixaram de segui-lo naquele momento, porque o assunto estava complicado. Muitas daquelas pessoas começaram a seguir Jesus porque viram as maravilhas que Jesus fazia. Viram Jesus expulsar demônios, como eles nunca tinham visto antes. Viram Jesus curar cegos de nascimento, o cara tinha nascido cego, todo mundo sabia. O aleijado, a pessoa era conhecida da cidade toda, todo mundo sabia, e de repente aquele aleijado, aquele cego passa a ver, aquele aleijado passa a andar. Era por isso que a maioria das pessoas estava seguindo a Jesus. Mas essa história do corpo, do sangue, enviado do céu e bebeu o meu sangue, comer do meu corpo, isso aqui estava muito complicado. Isso não tinha sido revelado ainda. Então, isso às vezes acontece com alguns de nós, quando você é colocado no canto, quando você é pressionado contra a parede, quando as coisas estão difíceis. Você fala assim, não, pastor, eu gostei quando você falou aquele dia da oração, que Deus responde a oração, tal, isso é bacana, mas esse negócio de amar o próximo, cuidar do próximo, cuidar das ovelhinhas, isso aí já é muito. Fui. Não, isso aí já... até aí estava bacana, até aqui estava legal, mas o negócio está apertando, eu acho melhor desistir. Não era isso que eu estava imaginando. Muitos de nós, às vezes, chegamos num momento assim nas nossas vidas. E nesse momento, até os 12 seguidores de Jesus, aqueles mais próximos, talvez já estivesse considerando também. Talvez ele já estivesse ficando desanimado, porque Jesus perguntou, isso escandaliza vocês? Isso ofende vocês, que estão aqui perto de mim, convivendo comigo? Isso é muito para vocês também? Vocês estão achando que isso é muito complicado? E aí, muitos daqueles que estavam ali ouvindo Jesus, devagarzinho foram saindo. Um falou assim, preciso ir no banheiro. Eu estou com a tosse. Levanta aí, vai saindo de fininho e vai indo embora. E isso estava acontecendo literalmente ali com Jesus. Aí chegou um momento que Jesus olhou, só tinha sobrado os 12. Daquelas centenas, todo mundo tinha ido embora. Só sobrou os 12, aqueles mais próximos. E aí Jesus vira para os 12 e fala assim, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Só sobrou vocês. Vocês também não querem ir? Chega um momento na vida de todos nós, os adolescentes
estão vindo na igreja, participam do Inside Out, participam aqui, ali. Aí completam 18 anos, entram na universidade, às vezes mudam de cidade. E aí na universidade o clima é outro. Alguns professores não creem em nada e fazem questão de deixar isso claro, aí você fica meio perdido, você vai ser encurralado. Você vai continuar seguindo ou você vai desistir? Você vai enfrentar essa questão. Talvez alguns numa transição de emprego. Você muda de seu trabalho, talvez tenha que mudar de cidade, aí você tem que procurar uma outra igreja, mas aí talvez aquele grupo é diferente daquele grupo que você convivia. E para você se dar bem, talvez você tenha que abrir concessões, participar disso ou daquilo, para ganhar moral com o chefe. Você vai ser colocado, essa questão vai ser sua. Você também não quer ir? Você vai continuar seguindo? Vai desistir ou vai insistir? O que você vai fazer? Em tantas situações, às vezes você troca só de amigos, você começa a andar com uma turma que tem hábitos diferentes do seu, mas você quer impressionar, você quer ser bem aceito, você quer participar daquilo. E aí você começa a abrir concessões aqui, ali, daqui a pouco você está encurralado, você precisa responder: vou continuar ou vou desistir? Às vezes, um relacionamento. Você começa a namorar com uma pessoa, ela não crê, ela tem outra filosofia, outra religião e tal, mas ela é tão bonitinha, né? Ela é tão bonitinha. Vai, com o tempo, quem sabe, né? E às vezes é o contrário, às vezes a pessoa te influencia de um jeito, ou então, né, a menina, né, fala: pô, mas ele é tão rico, não posso perder essa oportunidade. Enfim, situações que podem te levar a se questionar, a fazer essa pergunta: desisto ou insisto? E claro, como nós falamos no começo, os momentos de crise, momentos de aflição, momentos de dores, momentos onde aparentemente as nossas orações não são respondidas, você levanta essa questão: desisto ou insisto? Talvez seja a sua dúvida exatamente hoje. Talvez você está aqui hoje com essa questão na sua cabeça. E aí você está perguntando para a pessoa que está do seu lado: você falou para o pastor que eu vinha? Você falou para o pastor que eu vinha? Como é que ele sabe? Não, eu não sei de ninguém. Eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. E Jesus pergunta: vai continuar? Porque não é obrigado, ninguém nunca foi obrigado a seguir Jesus. Às vezes a religião coloca culpa, às vezes a religião vai amarrando as pessoas, mas não. Nós somos livres, desde sempre, para seguir ou não seguir. Deus é um Deus cavalheiro. Você escolhe se vai seguir. Então vai chegar um momento que se você está seguindo, você vai ser encurralado com essa pergunta: insiste ou desiste? Porque na medida que você vai conhecendo a Jesus, algumas coisas, para você dar o próximo passo, algumas coisas às vezes são difíceis. É como eu falei aqui, amar o próximo é difícil, é mais facinho, mais gostoso amar a gente mesmo. Fazer alguma coisa por alguém, puxa vida, eu já estou precisando tanto de coisa, ainda vou fazer alguma coisa por alguém. Contribuir na igreja, nossa, as coisas já estão lá difíceis na minha casa, eu vou contribuir na igreja. Vai chegar alguns momentos onde você vai ser questionado. Se você vai dar o próximo passo, ou você vai ficar ali, ou você vai regredir. Vão chegar esses momentos. E vão chegar os momentos de aflições. Jesus falou isso. Nesse mundo tereis aflições. Isso vai acontecer. Você sendo cristão, você não sendo cristão, aflições vão bater a sua porta. Tempestades vão passar pela sua casa. Vai depender, a forma como você vai reagir vai depender do fundamento da sua fé, da firmeza da sua fé. Mas vai chegar esse momento. Insiste ou desiste? Fica ou vai? O que você vai fazer?
Os discípulos estavam completamente confusos quando Jesus fez essa pergunta. E essa pergunta é feita para você também. Vou falar nomes mais simples, porque semana passada eu falei nomes aleatórios aqui, a pessoa falou, falou meu nome, vai dar processo isso. Então, vai, João, Maria, fica ou vai, desiste? Insiste ou desiste? Essa pergunta é para nós. A pergunta é para nós. Mas, nesse momento ali que os discípulos estavam confusos, Pedro, dessa vez ele acertou. Pedro já deu várias na trave, né? A gente leu aqui nessa série mesmo, que um dia ele foi falar para Jesus parar de falar aquelas coisas complicadas, e Jesus virou para ele e falou, sai de mim, Satanás. Falou assim para o Pedro, né? Ele tinha dado uma na trave daquela, era melhor ter ficado quieto. Mas nesse momento, Pedro acertou em cheio, em cheio, em cheio. Olha como Pedro respondeu a essa pergunta de Jesus. Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. A questão não é se eu quero desistir ou se eu não quero desistir. Querer talvez eu até queira, mas a resposta de Pedro é assim, tá, se eu for desistir, para onde que eu vou? A quem eu vou? Porque o que Pedro descobriu aqui, e que a maioria das pessoas demora muito para descobrir, é que quando você toma uma decisão de desistir, de seguir a Jesus, você vai seguir alguém. Você vai seguir alguém. Seja o que for. Então, você precisa refletir naquela hora. Tá, para onde eu vou? Quem eu vou seguir, então, se não é Jesus? Porque alguém você vai seguir. Nós fomos criados com um vazio no coração, que eu creio que só pode ser preenchido por Deus. Mas é um vazio que leva todo mundo a buscar alguma coisa. Os índios, lá no meio da mata, ficam buscando um Deus, alguma coisa espiritual para fazer, porque é um vazio que veio junto com a gente na criação, que só pode, na minha opinião, ser preenchido por Deus. Eu creio nisso, é o vazio de Deus que nós temos aqui. Então, se você desistir de seguir Jesus Cristo, o que você vai seguir? Quem? É outro, um profeta, um filósofo, um cientista? O que você vai seguir? Para tudo, você vai precisar de fé. E eu falei isso esses dias aqui. Para ser um ateu, você precisa de muita fé. Mas muita fé. Parece incoerente essa frase? Mas para não crer em Deus, você precisa de mais fé do que para crer em Deus. Porque as informações do não crer em Deus, para você acreditar que tudo é obra do acaso, você precisa de muita fé. Achar que tudo bateu e virou, e daí milhões de anos. A gente tem histórias, né, da ciência aqui, porque há 220 milhões de anos apareceram os dinossauros, depois há 65 milhões de anos eles foram extintos. Tá, você precisa de muita fé para crer nisso. Não é verdade? Você precisa de fé. Quem consegue transportar 65 milhões de anos? A gente não consegue nem imaginar o que é isso, 65 milhões de anos. Você precisa de fé para acreditar nessas coisas. Na evolução, eu não tô falando contra a evolução, eu até tenho um pensamento, eu acho que muita coisa evolui, mas, mesmo assim, vamos simplificar. Para você crer na evolução, para você acreditar que as espécies mudam pela evolução, não tem como comprovar, não tem comprovação, ninguém nunca viu. Vão dizer o seguinte, não, que há 60 milhões de anos era assim, depois, hoje é assim, mas tá, me mostra como, repete a experiência, porque ciência é assim, né? Você precisa repetir a experiência para ser ciência. Então me mostra uma espécie que mudou daqui para outra espécie. Teve lá um passarinho que encurtou o bico, não sei o quê, mas isso aí é adaptação ao ambiente. Quero saber de uma espécie que virou outra espécie, um macaco que virou gente, um peixe que virou uma onça. Não dá para... Não, ninguém... É engraçado, mas você não consegue, você precisa de muita fé. Precisa de muita fé para você crer nisso, porque não dá para comprovar. É mais fácil você acreditar que há 2000 anos atrás, um homem
porque isso está na história, um homem viveu, falou que era o Filho de Deus, morreu e ressuscitou. Isso é muito mais fácil de você comprovar e acreditar do que uma coisa que aconteceu há 65 milhões de anos atrás. Então, tudo vai precisar de uma fé. Se você desistir de Jesus, para onde você vai? Aonde você vai amarrar o seu burrinho? Se você desistir. Essa foi a pergunta que Pedro fez. E como eu disse, talvez essa seja exatamente a pergunta que alguns estão fazendo, nesse momento da vida, talvez em função das dificuldades. Porque ninguém vai mudar e viver num limbo existencial. Porque as questões vão continuar no seu íntimo. Você vai dormir, você vai ter aquelas questões. Vai faltar paz, você vai procurar paz em algum lugar. Então, para onde que você vai? Para onde que você vai? Se não em Deus, aonde você vai colocar a sua esperança? Aonde você vai colocar a esperança? E sem esperança, ninguém vive. É a série que nós vamos começar a semana que vem. Todos nós precisamos de uma esperança para viver. Porque quando nós perdemos a esperança, nós perdemos a saúde, perdemos a vida. Então, aonde você vai colocar a sua esperança? Essa foi a pergunta de Pedro. Para onde que a gente vai? Para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quem falou de vida eterna? Pedro deve ter feito essa reflexão. Pô, eu era um pescador, não sabia nada dessas coisas, minha vida era aquela vidinha simples. O Senhor Jesus, o Senhor abriu a minha mente para pensar no eterno, no Criador. Como é que eu volto agora? Para onde que eu volto agora? Eu vou voltar lá a ser pescador e acabou, e aquilo ali, eu vou morrer, acabou tudo? Não dá mais, não dá para regredir, não dá para voltar atrás. E o Pedro ainda acrescentou no versículo 69, ele fala assim, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. O Senhor é o Santo de Deus, o Filho de Deus, o escolhido, aquele que veio aqui para nos resgatar. Então como? Para onde que a gente vê? Nós descobrimos isso convivendo com Jesus. Assim diriam os discípulos. Nós descobrimos isso na convivência com Jesus. Foi assim que a gente descobriu. E eu confesso para vocês que eu gostaria de ter essa clareza que eu estou anunciando para vocês hoje, e que está aqui na palavra. Eu gostaria de ter essa clareza, gostaria de ter tido essa clareza quando eu tinha 20 anos de idade. Porque perto dos 20 anos de idade, eu fui colocado contra a parede e eu desisti. Eu não tinha essa clareza. E eu desisti e achei que ia ficar tudo certo. Ah, não. Comecei a achar que não era bem assim. E fui atrás de um monte de outras coisas. Fui atrás de filosofia. Li. Aprendi. Conhecimento. Coração vazio. Ciência. Li um pouco, sou curioso. Bacana, sou fã da ciência, dos desenvolvimentos, tudo, mas a ciência uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, não dá aquela consistência para você descansar e ter paz. Outras filosofias, práticas, orientais, experimentei algumas coisas, não resolvia. Até que eu fiquei sem esperança. Até que eu perdi as esperanças. E aí caí, já contei aqui de cair numa doença, fiquei deprimido, etc. Foi preciso tudo isso para eu chegar nessa conclusão que Pedro falou, se eu conhecesse isso aqui, eu tinha evitado um monte de problema que eu causei a mim mesmo e a outras pessoas, nesse período que eu desacreditei. Se eu soubesse isso com 20 anos, isso que Pedro está falando aqui. Para onde que eu vou se eu sair daqui? Para onde que eu vou se eu desistir? Isso é um aprendizado, gente, para a vida toda, né? Em relação a tudo. Qualquer mudança importante da sua vida, assim.
Se qualquer briguinha no casal, você já fala, desisti, estou indo, né? Isso é um aprendizado para tudo, para toda a vida. A gente precisa persistir, a gente precisa considerar tudo. Não é por causa de um movimento, por causa de uma briguinha, por causa de um desentendimento, que você faz algum movimento importante na sua vida. Mas eu cheguei nessa conclusão, Pedro chegou nessa conclusão, e Jesus, num outro momento da vida dele, bem diferente, ele explicou melhor essa questão, que estava gerando tanta dúvida. Num outro momento, Jesus explicou melhor a questão do corpo, do sangue, aquilo que fez tantos dos seguidores desistirem. Isso está lá em Mateus 26. O momento era completamente outro. Completamente outro. Nesse momento, era um dia onde Jesus estava aflito, porque ele estava prestes a ser crucificado. Na verdade, era na véspera que isso aqui aconteceu. Era um momento diferente, uma noite silenciosa, uma noite fria. Uma noite onde as emoções talvez estivessem à flor da pele. E aí Jesus explicou um pouco melhor. E aí ficou claro para os discípulos e claro para nós o que Jesus estava querendo dizer. Jesus explicou assim, Mateus 26, versículo 26, Jesus falou assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Obviamente que era uma representação, mas Jesus estava compartilhando simbolicamente o corpo dele com os discípulos. Falando assim, eu vou, em breve eu estou indo. O meu corpo, recebam a mim dentro de vocês. E Jesus estava como querendo dizer, eu vou continuar vivo em vocês depois que eu for. Esse é o meu corpo, vocês têm que comer esse meu corpo, simbolicamente. Porque Jesus ia ser entregue à morte, o corpo dele ia ser crucificado, e uma lança ia transpassar o corpo dele, ele ia morrer, ele ia ser torturado, ia passar por tudo aquilo que você sabe que Jesus passou. Mas ele estava compartilhando isso com os discípulos, ele estava falando de um plano eterno, de algo mais, que englobava mais coisas do que só aquele pão e aquele vinho que estavam ali. Jesus estava falando numa outra dimensão. E aí, em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isso aqui, esse vinho, esse cálice, é o meu sangue da aliança. É o trato que nós estamos fazendo, é o trato que Deus está fazendo com vocês, através do meu sangue. Porque na tradição, para o perdão dos pecados, precisava de um sacrifício, de um animal, do sangue. Vocês sabem disso, na tradição judaica era assim. E Jesus está falando assim, não, com o meu sangue, esse sangue está selando essa aliança. Nunca mais vai precisar de sacrifício, nunca mais vai precisar de sangue. Esse é o meu sangue, que vocês vão beber, esse meu sangue, simbolicamente, é o sangue que representa essa aliança entre Deus e todos nós. Esse sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão de pecados. Essa é a boa nova que Jesus veio anunciar. Essa é a boa nova. É isso que significa seguir a Jesus. Participar da vida de Cristo. E receber o sangue de Jesus Cristo como perdão dos nossos pecados. E saber que a partir dali, Jesus, o Espírito, em espírito, começa a viver dentro de você. É como se você tivesse comido simbolicamente. Jesus passa a viver dentro de você através do Espírito Santo.
Esse é um mistério, claro que é um mistério, claro que é difícil. Talvez alguns comecem a levantar antes de eu acabar aqui, porque é difícil. É difícil. Mas é isso que a gente experimenta. Esse é o plano de Deus, esse é o Evangelho, essa é a boa nova, que nós podemos ser perdoados dos nossos pecados, ter uma vida nova, uma vida com Deus, uma vida de Deus. Jesus vivendo dentro de nós, essa é a boa nova. E Jesus termina, nesse momento, dizendo o seguinte: eu lhes digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira, nós não vamos mais tomar esse vinho, eu, Jesus, não vou mais tomar esse vinho literalmente com vocês, como a gente está fazendo agora, mas até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai, que é no céu. Aí Jesus jogou para a perspectiva eterna. Assim como ele ia ressuscitar dos mortos, um dia nós vamos ressuscitar, um dia nós vamos estar numa outra dimensão, num outro lugar, no reino de Deus. Não consigo desenhar, não consigo explicar isso melhor. É o que Jesus está falando, eu creio porque Jesus está falando. E ele coloca a coisa nessa dimensão da eternidade. Aquele símbolo do corpo e do sangue na proporção da eternidade. O meu desejo, no último capítulo dessa série, meu desejo com essa mensagem de hoje, é que todos nós, alguns talvez façam esse voto pela primeira vez. Eu quero seguir esse Jesus. Eu ainda sou um pecador, eu ainda estou cheio de dúvidas, mas eu quero seguir a esse Jesus. Os demais, por isso eu disse todos, quem sabe hoje refazer o seu voto de seguir a Jesus. Talvez a vida, talvez a circunstância, talvez a confusão do dia a dia, talvez as coisas que você ouve, as palavras que são proferidas, os relacionamentos, os problemas, talvez isso esteja te deixando confuso. Eu gostaria de propor que nessa noite você refizesse os seus votos de seguir a Jesus. Dizendo simplesmente assim: eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Eu creio que Ele morreu naquela cruz para me resgatar, para me salvar. Eu creio nisso. E eu creio que Ele me oferece uma oportunidade de vida eterna que começa já aqui. Porque se é eterno, começa aqui, não é só para o futuro. Eu creio nisso. Então, simbolicamente, eu vou orar com vocês, mas eu quero convidar a todos a participar desse símbolo que é a ceia do Senhor, o vinho e o pão que estão nessas mesas aqui à sua frente. Eu quero convidar todos que quiserem fazer esse voto pela primeira vez ou quiserem refazer esse voto de seguir a Jesus, a participar simbolicamente do corpo e do sangue de Jesus, em memória de Cristo, em memória, lembrando do que foi feito por você naquela cruz, lembrando do plano de Deus para a sua vida, o plano de salvação. Quero convidar a todos que sentirem paz de fazer isso, que assim que eu orar, esse grupo nessa mesa, esse grupo vem nessa mesa, peguem um cálice, pegue o pão e faça você mesmo a sua oração. Para alguns pode ser uma oração de entrega. Talvez é a primeira vez que você faça isso. Para outros, quem sabe, renovar o seu voto de seguir a Jesus. Então eu vou orar com vocês e aí vocês ficam à vontade para participar. Deus querido, louvado seja o teu nome. Engrandecido seja o teu nome. Deus, nós sabemos que a tua vontade é a melhor coisa que pode acontecer nas nossas vidas.
E nós sabemos, pelo que lemos na Tua palavra, que a Tua vontade é que todos conheçam a Jesus Cristo. E que todos sigam a Jesus Cristo. E que todos tenham essa experiência de cruz, de sangue, de corpo. Esse sangue que nos livra de todos os nossos pecados. Esse sangue que limpa a nossa vida. Esse corpo e esse sangue que nos perdoa e que nos leva a perdoar. Deus, quero renovar os meus votos, Senhor Deus, de Te seguir para o resto da minha vida, Senhor. Independente das circunstâncias, independente das situações, eu quero Te seguir. Eu vou Te seguir, independente das situações. E o meu desejo e a minha oração é que cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra agora, ou aqueles que ainda vão ouvir mais tarde num computador, seja onde for, Deus, que o Teu Espírito toque os corações, Pai. Que o Teu Espírito traga transformação nessas vidas, Senhor Deus. Que o Teu Espírito traga paz, preencha esse vazio, Senhor Deus, existencial, que alguns ainda carregam no peito. Que esse Jesus possa ser o Rei das nossas vidas, possa reinar nas nossas vidas. E que a Tua vontade seja feita nas nossas vidas, Senhor Deus, todos os dias, todos os dias. Então nós consagramos, Senhor Deus, esses elementos que são um símbolo, mas com muito significado, Senhor Deus, um significado eterno, onde é o corpo e o sangue de Jesus Cristo derramado por nós, para a nossa salvação. Que a Tua mão esteja nesse momento sendo estendida por cada um que está aqui nessa noite, Senhor Deus. Que o Teu Espírito invada os nossos corações, os nossos corpos, as nossas mentes, trazendo transformação. E que a cada dia mais, Senhor Deus, nossa fé seja fortalecida, Senhor Deus. E o Senhor nos segure pela mão nos momentos de dificuldade, para que nunca, jamais desistamos dessa carreira, Senhor Deus, de seguir a Jesus Cristo. Em nome desse mesmo Jesus é que nós oramos. Amém. Fique à vontade, levante-se, venha com a sua família, faça a sua oração e participe do corpo e do sangue de Jesus. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas fomos sarados. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo.
conselheiro, fonte de eternidade e amor. Jesus, Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, Árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Que Deus os abençoe a todos. Tenham uma excelente semana. Semana que vem, série nova. Venha e traga alguém.